Fala rapaziada, vamos para mais um vídeo. Aqui no meu canal a gente faz um conteúdo mais de análise fundamentalista, comentando empresas, a gente faz análise de fundos também, de gestoras, e um conteúdo também de educação financeira, mais para o investidor no geral aí, tá bem? Eu queria trazer essa notícia aqui para a gente comentar o tema, né, dos analistas buy side e os analistas sell side, né, que influenciam muito o mercado. Eu acho que é importante o investidor entender qual é o papel de cada um no mercado, para ele não ser influenciado e tomar decisões erradas, ok? Então, recentemente, aqui mais especificamente no dia 1º de dezembro de 2023, saiu essa notícia aqui, de que o Itaú rebaixou o Klabin para venda, ok? Dizendo que 2024 será mais difícil. Então, basicamente, o que diz a notícia aqui, né? O Itaú BBA, que é a área de banco de investimento do Itaú, né, onde eles têm ali uma área de research, né, que faz relatórios de recomendação de compra e venda para os clientes de alta renda do Itaú, e também tem a parte de banco de investimento também lá dentro, rebaixou a sua recomendação para a Klabin de neutro para venda, dizendo esperar um ano de 2024 mais difícil para fabricantes de papel. Então eles dizem aqui, né, que o banco reduziu o preço-alvo da ação de 24 para 22, implicando um downside de 3% em relação ao preço de fechamento. Então, basicamente, nessa área de research que está lá dentro do Itaú BBA, ela fica lançando relatórios de compra e venda, de recomendação de compra e venda de empresas para os seus clientes, tá? Esses relatórios são curtos, né? Como eu vou falar um pouco mais adiante, são relatórios aí de 2, 3, máximo 5 páginas, com um breve resumo ali geral da tese de investimento, e eles sempre colocam o preço-alvo, tá? E aí eles têm diversas metodologias para chegar nesse preço-alvo, né? Alguns usam múltiplos, outros DCF, entre outros, né? Mas principalmente essas duas. E é uma parte mais comercial, né? Como eu vou falar um pouco mais, não é uma análise tão profunda, mas às vezes eles têm alguns pontos interessantes, ok? Mas não estou dizendo que sell side ou buy side é bom ainda, tá? Vou explicar mais pra frente. Chamou atenção na área aqui de research do Itaú para recomendar essa venda, né, de Klabin, tá? Um primeiro ponto importante aqui é que o Itaú, ele refez as contas e agora enxerga um EBITDA de 6,5 bilhões no ano que vem, uma redução de 6% em relação à estimativa do ano anterior, tá? Eles citam aqui que muito é porque a inflação de custos deve impactar um pouco, né, nesse EBITDA da companhia, né? Tem uma estimativa um pouco mais alta aqui para o custo de produção, de $550 por tonelada. Eles falam aqui que nas contas do Itaú, né, a Klabin negocia 7,8 vezes o EBITDA e um free cash flow yield de 2%, né? Aí de 2024 a 2026. Então eles colocam números também nesses relatórios. Mas pelo que eu vi aqui, os principais pontos aqui que influenciaram o research do Itaú recomendar a venda foi as mudanças no CAPEX anunciadas pela Klabin no seu Investor Day, tá? Então, a Klabin fez a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2023, tá? Nesse Klabin Day, no Investor Day, né? É um dia ali que vai o diretor de relações de investidores, vai o CFO, todo mundo fala sobre a companhia, eles expõem os resultados e os planos de investimento da empresa, tá? Então o mercado espera, né, essa divulgação de resultados aí para tomar as decisões, ok? Mas é aí que tá. Por isso que eu vou entrar no ponto que sell side às vezes é muito curto prazista. Então, apenas uma declaração lá do CFO e do diretor de relações com investidores de que a Klabin vai postergar 900 milhões de reais de CAPEX de 2024 para 2025, apenas um ano, né? E reduzindo aí apenas uma parcela dos 4,5 bilhões que já estão previstos para o ano que vem, já foi suficiente para chamar a atenção do research do Itaú, tá? Então foi apenas uma redução do CAPEX a ser investido no ano que vem, né? E também o que chamou a atenção deles também, aqui do Itaú, né, foi os recursos destinados à compra de madeira em pé saltaram de 400 milhões para 1 bilhão em 2024, né? Madeira é uma parte importante da Klabin, mas nada que vai afetar aqui a rentabilidade do negócio por enquanto, tá? O que é interessante notar aqui, né? Que apenas alguns dados ali sobre investimentos no próximo ano, por parte do diretor de RI, já influenciou a decisão do sell side. Então a gente pode ver que é algo mais curto prazista, tá? Então já pode ver a primeira diferença entre buy side e sell side aqui, tá? Que eu vou explicar mais pra frente o que é, tá? Então vamos lá para entender, antes de explicar essa parte, entender o que é buy side e sell side, para que tu possa entender quando recebe uma recomendação, uma notícia de alguém falando sobre compra e venda de empresas, não seja enganado, tá? Então tem essas duas áreas do mercado, tem o buy side, que são analistas de fundos normalmente, então uma gestora como a Real Investor, por exemplo, tem um analista lá dentro, e ele é um analista de buy side, tá? Investidores institucionais, por exemplo, grandes fundos, né?
aí de previdência, por exemplo, lá dentro tem os analistas que são contratados para dar recomendação para o gestor, né? Eles também estão dentro do sell side. E os family offices e todos os fundos privados, né, que tem analistas, eles estão dentro do buy side. Por quê? Eles fazem análises, né, relatórios para os gestores tomarem decisão, mas a remuneração deles, né, tá totalmente atrelada ao resultado desse ativo. Então, tipo, eles querem que a recomendação deles, né, seja um bom investimento, tá? E eles vão ser remunerados e parabenizados por esses resultados só se aquele negócio que eles estão recomendando for, subir, né? Realmente dar um resultado interessante, tá? Então eles estão muito mais alinhados com o que eles estão recomendando. Normalmente essas análises não vão para fora, elas ficam internamente ali pro fundo, né? E isso não é distribuído, não é divulgado para fora, fica apenas ali como uma informação interna, né? Ali pro gestor e para a empresa, tá? E o sell side é uma outra área, né? Uma área muito mais comercial, que eu poderia incluir aí as casas de research, né? Uma Suno, uma Nord da vida, os bancos e as corretoras, onde eles querem comercializar essas recomendações de investimento. Então, como que eles vão ser remunerados? Eles vão ser remunerados principalmente pela venda desses relatórios e recomendações. Então, quando tu assina um plano de casa de research, por exemplo, tu tá assinando uma recomendação de um analista sell side, tá? Porque ele tá ganhando com a venda do relatório. É óbvio que ele vai querer que esse ativo performe? Vai, beleza, mas a principal parte da remuneração dele vai vir com a venda de relatório. Muitas vezes, um analista de sell-side ele nem tem dinheiro para investir suficiente, ou ele nem investe naquele caso que ele está recomendando, tu não consegue garantir que ele tem skin in the game, que ele está investindo naquilo ali, tá? As corretoras fazem, para ter giro, né, para estimular o giro, eles têm que fazer muitas recomendações, né, para os seus clientes, para que os clientes girem as carteiras e gerem resultados para corretoras. Então nem sempre vai ter assim, alinhamento de interesses, tá? Entre o que o sell side está recomendando e o que eles estão fazendo lá dentro da instituição. Se eles estão comprando ou não aquilo lá. Nem sempre significa isso, tá? Um banco pode te recomendar venda em Klabin e pode ser que eles tenham lá dentro, ou pode ser o inverso também, tá? Porque eles estão mais interessados em vender essa recomendação, distribuir isso aí, tá? Então, é muito importante o investidor ter ideia disso aqui, porque quando chega uma notícia dessa, como essa aqui do Brasil Jornal, né, de que Itaú rebaixa Klabin para venda em 2024, o investidor tem que entender que isso aqui é uma recomendação de sell side, tá? Do Itaú BBA. Não estou dizendo que a recomendação é ruim ou que é uma má decisão isso aqui, não estou entrando no mérito de acertar ou não, é mais para o investidor entender o conflito de interesse que pode ter isso aqui. E que isso aqui é uma operação muito mais comercial do que estratégica, tá? Porque no buy side, né, onde o analista ele vai recomendar algo para o gestor do fundo ele próprio comprar, ele quer que aquele negócio que ele vai recomendar suba, normalmente são análises muito mais profundas, né, são relatórios muito maiores, às vezes vai ser um relatório de 30, 50 páginas só para recomendar uma compra de um ativo, né? E vai ser uma análise que ele vai lá na empresa, ele vai ter que visitar fornecedor, cliente, ele vai ligar para a área de RI, etc. E vai ser uma análise, como eu disse, muito mais profunda e com muito mais informação. A análise de sell side normalmente são relatórios mais curtos, mais superficiais e muito mais comerciais. Vai ser muito mais focado em como é comunicado isso, né? Eles vão usar, às vezes, cases que eles acertaram no passado para te influenciar a comprar aquilo, né? Ou mostrar que eles têm um track record muito bom. Ó, a gente já acertou esses 3 cases aqui, então esse que eu estou recomendando é bom também. Então vai ser um relatório mais bem escrito, às vezes, mais comercial, mais enfeitado e mais superficial e curto, tá? E é importante tu entender isso aí, porque às vezes quando vem uma recomendação dessa do Itaú BBA, tu tem que saber que foi uma análise superficial que eles fizeram, por apenas uma informação que eles viram no Investor Day de redução de investimento para os próximos trimestres, tá? Não quer dizer que foi uma análise profunda e de que é a pura verdade, tá? Não quer dizer que eles estão certos. Até eu trouxe aqui a apresentação da Klabin, né, de RI, para a gente ver que essa parte de redução de investimento foi apenas de um dos grandes projetos que a Klabin tem, mas a Klabin tem esse projeto aqui, ó, por exemplo, o projeto Puma 2, que era um capex gigantesco aí, né, que eles foram investir quase 13 bilhões de reais aqui nesse projeto, e já foi realizado 12,4 bilhões dos 12,9 estimados, né? Isso já foi realizado até setembro de 2023. Esse projeto já está entrando em operação, né? Que ó, o startup foi em 9 de junho de 2023 e tende a trazer bons resultados para a Klabin, tá? Então, uma boa parte do investimento da Klabin já foi feito aqui, tá? Que é muito que o mercado já está esperando que traga bons resultados para a Klabin.
Então a gente sabe que tem alguns fundos importantes aí na indústria que tem posição em Klabin, né? E eles estão apostando muito nessa tese. E também de que, como é um caso que é uma empresa cíclica, né, que depende muito do preço da celulose, né, eles estão muito apostando também que está na parte baixa do ciclo e que uma possível alta do preço da celulose possa gerar um pouco mais de resultado para a empresa aí, né? E também o valuation está atrativo, etc. Falando um pouco mais do case, a única coisa que me preocupa um pouco da Klabin é a alavancagem. Eu acho que a relação dívida líquida EBITDA não é das mais tranquilas, né? Uma empresa que demanda muito capital investido, né? Cada operação dessa de celulose e embalagens é gigantesca e demanda muito capital. Isso faz com que a empresa tenha uma boa barreira de entrada, né? Mas tem muito intensivo capital, o resultado pode demorar um pouco para chegar. Mas a gente pode ver também que a dívida da Klabin, ela tem um custo baixo, né? Ela tem um custo aqui um custo em dólar baixo, que a gente pode ver 5% ao ano, e boa parte da receita aí também é dolarizada. Então, a Klabin é um pouco protegida, ela é mais alavancada, mas como ela tem uma dívida em dólar, ela se protege um pouco mais, beleza? Então é isso, pessoal, só eu queria trazer esse tema aí. Não necessariamente uma recomendação de sell side tu deveria dar atenção, tá? Às vezes são temas muito mais superficiais, né? Eles querem fazer esses relatórios para tu girar a carteira, né? Que é como eles vão ganhar dinheiro. Então, eu diria até que a maioria das recomendações sell side, essa que aparece em jornal, por exemplo, não deveria ser levada a sério, tá? Tu tem que fazer uma análise profunda, confiar muito mais, às vezes, numa análise de buy side, tá? Alguém que tenha o skin in the game lá, que tenha o capital lá dentro. Se um gestor, por exemplo, tem um capital lá dentro, sair de Klabin, aí talvez, se for um gestor que tu goste, né, que tu já goste do fundo dele, por exemplo, da filosofia dele, aí deveria chamar mais atenção do que uma sell side, uma casa de research recomendar a venda, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Só peço para quem tá curtindo os vídeos aí, dá um like, se inscreve no canal. Eu vou deixar também na descrição o nosso e-mail para as mentorias, para você ver a nossa carteira, do nosso clube de investimento, carteira recomendada, né? E nosso histórico aí também. Beleza? Abraço, tamo junto.